Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos e cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. A água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Senhor Deus, nos ajude a compreender a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a nos aquietarmos nela. Nos ajude, ó Deus, a confiar no Senhor e na Tua graça, na justiça do Teu Filho, no amor dele, ó Deus, por nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que diferença o amor e a graça de Jesus podem fazer na nossa vida? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Eu já dei algumas definições do que é graça para você, e talvez alguns que estão aqui conosco pela primeira vez, ou talvez alguns que não estavam alguns dias atrás, não tenham ouvido isso, mas eu gostaria de repetir. Graça é um favor que nós recebemos. Nós não recebemos esta graça por merecimento, mas nós recebemos por uma oferta voluntária de Deus. Então, graça é o que me dá o que eu não posso ganhar, que é o perdão de Deus. Graça é o que me faz ir aonde eu não posso ir, que é o céu. Graça é o que me dá o que eu jamais conquistaria com todos os meus esforços, que é a eternidade com o Senhor, desfrutando de paz e alegria com Ele. Graça é quando Deus deixa de me tratar segundo as minhas obras, para me tratar segundo as obras do Filho dele. Então, Ele lança sobre o Filho dele, no ano passado, na crucificação de Cristo, Ele lança todas as minhas culpas sobre o Filho dele, e Ele lança sobre mim a justiça do seu Filho. E como o seu Filho nunca cometeu pecado, e tudo que Ele fez foi justo, então em toda a minha caminhada, quando eu creio em Cristo Jesus, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Deus olha para mim, e ainda que por algum motivo eu tropece, ainda assim, isto não muda a justiça de Cristo que está lançada sobre a minha vida. E é óbvio que debaixo dessa graça eu vou querer agradar a Deus e me esforçar ao máximo para fazer aquilo que Ele gosta. Isso é graça. Misericórdia é um castigo que eu mereço, que deixa de ser aplicado sobre a minha vida. Misericórdia é a não justiça. Ou seja, a justiça seria Deus me punir pelos meus pecados. Mas quando Ele sente misericórdia de mim,
a minha culpa não deixa de existir, o meu pecado não deixa de existir, mas Deus deixa de aplicar sobre mim o castigo que eu merecia. E amor nós sabemos o que é. Mas o amor de Deus por nós é algo muito maior do que este amor que nós estamos acostumados a trocar com as pessoas. O nosso amor tem a ver com o que as pessoas fazem e com o que as pessoas são. Nosso amor envolve interesses. O amor de Deus por nós não envolve interesse. O amor de Deus por nós tem o nascedouro no coração de Deus. Tem o começo e o fim no coração de Deus. E quando Deus ama alguém, não há nada que alguém possa fazer para diminuir, para aumentar ou para separar este amor. É impossível. É dessa maneira que Deus nos trata. É dessa maneira que Deus tem tratado a vida de muitos de nós. E é dessa maneira que Deus pode tratar a sua vida. Falar sobre graça é um desafio, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas gostam de entrar num esquema de competição. Nós vivemos num ambiente onde todos nós queremos sucesso através dos nossos méritos, através do nosso desempenho. Então falar sobre graça nesse ambiente é algo que as pessoas normalmente não gostam, porque todo mundo quer ser dono daquilo que conquistou, ou daquilo que tem. E até aquilo que nós ganhamos como presente, em muitas ocasiões nós não queremos reconhecer o ofertante. Nós queremos apenas dizer, eu tenho, mas eu não quero dizer quem me deu. Porque se eu falar isso, as pessoas vão saber que eu não conquistei, eu recebi graciosamente. Então falar sobre graça é um grande desafio até para crentes, porque afinal de contas nós queremos estar na igreja, estar bem, e nós queremos que as pessoas percebam, lá vai um homem que está fazendo tudo certo. Em Esparta, uma cidade grega antiga, havia uma lei. E a lei de Esparta era eliminar os mais fracos, doentes e inválidos, para que eles não enfraqueçam todo o reino. Infelizmente essa regra muitas vezes ela é aplicada em ambientes onde ela não cabe. E talvez o pior lugar onde essa regra esteja sendo aplicada hoje em dia é dentro da igreja. E quando nós aplicamos esta regra à igreja, a igreja vai deixando para trás um rastro de gente ferida, de gente machucada e frustrada, porque não conseguiu dar conta do ativismo, ou das regras, ou das leis que foram impostas na igreja. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, ele encontrou em Israel uma igreja assim. Uma igreja onde estavam os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, a nata da religião judaica. Gente que estava dando conta, pelo menos exteriormente, de fazer o que a religião exigia. Mas na mesma proporção que existiam pessoas, entre aspas, fortes dentro da igreja, existiam pessoas esquecidas nas ruas, nas praças, nos centros das cidades, gente que não podia sequer entrar no templo, que era considerada gente de última categoria, gente pecadora, prostitutas, corruptos, bandidos, todo tipo de escória, que sequer podia pisar na igreja. Gente enferma aos montes, não havia medicina especializada, nem medicina clínica, não havia hospitais, não havia lugar para receber enfermos lá. E enfermos, na maioria deles, não podiam ser sequer tocados pelos religiosos, porque eram impuros. Doenças de pele, as pessoas eram excluídas e colocadas lá de fora da cidade. Mulheres com problemas de hemorragia não podiam ser tocadas por ninguém, tinham que viver completamente isoladas, não podiam pisar no templo. E esta igreja, onde somente os mais fortes sobreviviam dentro dela, deixava um rastro de gente machucada e gente ferida. A igreja do século 21 não é diferente disso. É a igreja dos espirituais, é a igreja dos entendidos, é a igreja dos profundos, é a igreja dos que receberam a revelação especial. E quem não se encaixa nesses pseudo-grupos aí, vai sendo largado pela igreja para trás. Ah, você faz o que na igreja? Você canta? Não, não canto. Você toca? Não, não toco. Você faz oração forte? Não, não faço. Você cura? Você enxerga? Você vê? O que você faz? Olha, eu não faço nada disso, eu estou com muita dificuldade tentando ser crente. Ah, então você não serve para nós. Nós temos uma vaguinha.
mas é uma vaga para gente forte. Esse é o tipo de religião dos nossos dias. Por isso que cresce no nosso país uma fatia grande chamada de desigrejados. Gente que não tolera, que não suporta, porque já foi machucada, já está frustrada e sabe que não tem aonde se estribar dentro de religiões. Então essas pessoas precisam da maravilhosa graça e do amor do Senhor. Qual a diferença que a graça pode fazer neste ambiente? Eu gostaria de falar sobre isso nesta noite. A diferença que a graça faz, a importância do amor e da graça na nossa vida e na vida da igreja. Este texto que nós lemos, Jesus está entrando em Jerusalém e ele veio para uma festa, a festa dos tabernáculos, onde o povo saía de dentro das suas casas, armava tendas e eles se posicionavam na cidade, nos seus quintais, e uma festa, uma celebração que durava algumas semanas acontecia na cidade. E então Jesus vem entrando em um dos portões chamado Porta das Ovelhas, e esta Porta das Ovelhas dá lateralmente para um grande tanque, um piscinão dentro da própria cidade de Jerusalém, um lugar onde as pessoas tiravam água para beber, para tomar banho, para fazer uma série de coisas, daquele lugar ali. E aquele lugar era um lugar místico. Aquilo ali era um ponto de religiosidade, um ponto de misticismo, aceito dentro do judaísmo, com algumas regras. Aí Jesus chega naquele lugar, chamado Betesda, e encontra ali uma grande ironia. Porque sabe o que a palavra Betesda significa? Casa da misericórdia. É esse o significado da palavra Betesda. Casa da misericórdia. Mas imaginem vocês que de misericórdia aquele lugar não tinha absolutamente nada. Porque o misticismo, a tradição religiosa, dizia que de tempo em tempo um anjo vinha e agitava aquelas águas ali, e a primeira pessoa que entrava na água depois dessa agitação era curada. Então acontecia um êxodo das pessoas doentes para aquele ponto da cidade, e ficavam ali multidões em volta daquela água, olhando, esperando, aguardando que aquela água se movesse por si só. E no momento que ela se movia, o que fosse mais forte, o que fosse mais esperto, o que fosse mais rápido, o que fosse mais sagaz, pularia na água e seria curado. Me digam vocês, aonde está a misericórdia dessa casa? Dentre aquelas inúmeras filas que ficavam ali de pessoas doentes para entrar naquele tanque, tinha um homem doente há 38 anos. E Jesus se aproxima dele e fala para ele: o que você quer? E é possível que o homem deve ter olhado para Jesus e olhado para ele com uma cara bem brava, e falado assim: ó, você está pensando o quê? Eu estou nesse lugar infame, atrás do quê? Eu quero ser curado. Eu estou doente há 38 anos, mas eu não tenho como chegar lá. Eu sou um homem doente, eu sou um homem coxo, eu não fico de pé. Mas a água, quando se agita, só cura o primeiro que entra lá. Agora, como é que eu vou ser curado se eu sequer consigo ficar em pé? Essa multidão inteira, quando a água é agitada, eles pulam lá dentro antes de mim. Então eu estou aqui na casa de Betesda, esperando o quê? Esperando um ato de misericórdia. Misericórdia que nunca vinha para ele. Este é o retrato da religião judaica. O registro de João deste acontecimento aqui, ele não é porque foi um acontecimento específico. Jesus curou uma única vez lá no tanque de Betesda. Provavelmente Jesus curou milhares, ou talvez centenas, ou dezenas de milhares de pessoas naquele lugar. É bem possível, porque João diz que se fosse para contar tudo que Jesus fez, faltariam muitas páginas para que ele pudesse descrever essas coisas. Mas esse milagre em especial, ele é um retrato da religião judaica. Era uma religião que anunciava a misericórdia, mas para as pessoas conseguirem alguma coisa, elas tinham que, entre aspas, serem boas, serem fortes, serem capazes. Esse também é um retrato da religiosidade do século 21. Prega-se a Cristo, prega-se o amor de Cristo, prega-se a misericórdia de Cristo, mas o que se espera das pessoas dentro das igrejas, na maioria das igrejas por aí, é que as pessoas sejam boas o suficiente para cumprir as regras que a igreja impõe.
Isso é uma grande ironia, como era uma ironia o tanque de Betesda. Porque quando Deus move um homem da sua vida comum, distante de Deus, para dentro de uma igreja, é porque algumas coisas estão acontecendo na vida deste homem, e algumas coisas muito duras, e a não ser que ele se sentisse dependente e necessitado da graça e da misericórdia de Deus, ninguém entra numa igreja. Mas a grande ironia é que as pessoas se sentem independentes, necessitadas, sentem desespero e precisam de Deus, e precisam da ajuda de Deus, e entram dentro das igrejas, e o que elas encontram lá? Encontram um regime severo de regras, e alguém dizendo, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E então o que Jesus fez? Jesus chegou naquele sistema doentio do tanque de Betesda, e Jesus escolheu um homem ali e olhou para ele, pelo menos aqui nesta situação narrada por João, e Jesus escolhe um desses homens, olha para ele e fala, o que você quer? Ele diz, eu quero ser curado. Por que você não foi curado até agora? Porque eu não consigo chegar lá, eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não consigo entrar nesse sistema, eu não consigo ser abençoado nesse sistema, eu não consigo prevalecer nesse sistema de Betesda. Então Jesus disse, então eu vou dizer algo para você, toma o teu leito e vai-te embora, andando. E naquele mesmo momento o homem foi curado. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia. Sabe o que é isso? Isso é graça. Sabe o que é isso? Isso é bondade de Deus. Sabe o que é isso? É o contrário do que era pregado por aquela religião. Na casa de misericórdia não havia misericórdia, mas em Jesus a graça e misericórdia. Jesus oferece graça. Você quer ser curado? Ele disse ao homem, sem esforço, sem mérito, sem competência, mas com amor e compaixão. O que você precisa nesta noite? Eu vou dizer, você só precisa de uma coisa. Você só precisa do amor do Senhor, e com Ele a graça do Senhor, e com esta graça tudo mais que você precisa na vida. Ah, pastor, quer dizer então que amanhã as minhas contas não vão existir mais? Se eu for no médico agora eu não terei nenhuma enfermidade? Eu vou dizer, eu não sei. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode. Se Ele não quiser fazer, Ele também pode não fazer. Mas o que é mais importante é que aquilo que garante o seu futuro, aquilo que tem a ver com a sua eternidade, que não são 30, nem 60, nem 100, nem 1000, nem 100 mil anos, mas é a eternidade inteira. No que diz respeito a isso, o Senhor te cura de uma vez por todas. O Senhor resolve o seu problema. O Senhor te coloca dentro da família dEle, através de Cristo Jesus. Isto é graça e misericórdia. Se Ele te fizer e te curar de todos os seus problemas momentâneos e temporários, glória a Ele. Se Ele não fizer isso, Ele já te deu algo que é infinitamente maior do que tudo isso. Algo que dentro da religiosidade deste mundo só pode ser conquistado se você for alguém perfeito. E como não existe gente perfeita, todos que estão dentro de uma igreja tentando conquistar alguma coisa de Deus na base do merecimento e da competência, estão perdendo seu tempo, porque não é assim. Aí você pode ter ficado curioso, mas pastor, o que acontecia lá no tanque de Betesda? A maioria dos estudiosos e dos comentaristas da Bíblia concordam que o que tinha ali na realidade era uma fonte de águas sudoríferas, com propriedades minerais, que vazava literalmente de algum tipo de leito de água recheado de minérios ali embaixo, e de tempo em tempo, quando esta água vinha à tona, provocava aquele movimento, ela abastecia de minérios que possivelmente eram bons para doenças de pele, que era a maior incidência naquela época, que era a questão da lepra. Então obviamente que aqueles que entravam primeiro pegavam esta água mais pura, e talvez isso tinha um efeito, talvez não curador totalmente, mas pelo menos trazia algum tipo de alívio, e isso provavelmente criou esse mito lá no tanque de Betesda. O problema é que, sendo um anjo ou não, o fato é que você não ia querer uma religião dessa, uma religião onde o mais forte, onde o mais competente consegue alguma coisa, enquanto que os outros vão morrendo pelo caminho.
A igreja que o Senhor Jesus veio plantar não é essa. A igreja que o Senhor Jesus veio plantar é a igreja da graça, é a igreja do amor, é a igreja onde as pessoas o servem, não para ganhar alguma coisa, mas o servem porque ganharam tudo. Quer ver a diferença da graça e da não graça? Da igreja que anuncia a graça e a misericórdia de Deus e da igreja que anuncia o mérito? Na graça, depende de quem dá, Jesus. Na não graça, depende de quem recebe. Na graça, procura sempre, ou a graça procura sempre uma maneira de dar e de doar. A não graça procura sempre uma maneira de ganhar. A graça proporciona cura. A não graça valoriza a dor, o sofrimento. A graça privilegia os necessitados. A não graça privilegia os aptos, os competentes. A graça nivela e iguala, porque todos nós precisamos dela. A não graça seleciona e classifica. A graça aceita e acolhe. A não graça usa e descarta. Enquanto você é útil, você pode ficar aqui. Na hora que você não for mais útil, vai embora. Desocupe o espaço. A graça busca e oferece a liberdade. A não graça impõe o legalismo e o aprisionamento. A graça libera o perdão. A não graça evidencia a culpa. A graça constrói para a eternidade. A não graça caminha para a desgraça. Porque ninguém pode resistir diante de Deus por seus próprios méritos. Charles Hodge dizia o seguinte: a doutrina da graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta-o sem torná-lo orgulhoso. Ou seja, quando eu aprendo sobre a graça me humilha, porque é um presente que eu recebi, eu nunca vou poder pagar. Mas ao mesmo tempo, esta graça me exalta, porque ela me coloca dentro da família de Deus, e ela não me deixa orgulhoso, porque eu sei que é graça, não é merecimento. Por que a graça é tão importante para mim e para você? Porque foi a graça que mudou a vida daquele homem, foi a graça que mudou a vida de muitos homens ao longo da história, foi a graça que mudou a nossa história. Porque quando Deus te chamou para cá, seja há 20, 30 anos atrás, ou seja hoje, Ele fez isso por graça, porque Deus não olhou para nós e enxergou em nós nada de bom. A palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, ninguém que fizesse o bem, ninguém que amasse a verdade, ninguém que amasse a justiça, mas todos nós, numa só visão de Deus, fomos enxergados e vistos como corruptos, como maus, como pecadores. E nenhuma religião nunca pôde resolver esse problema, porque toda religião que pregou lei e pregou méritos nunca levou o homem a lugar nenhum, muito pelo contrário. Se você lembra do final do texto que nós acabamos de ler, o homem catou o seu leito, morrendo de felicidade, pulando. Eu imagino que ele saiu dali dando salto, testando aquela perna novinha em folha, testando aquilo ali para ver se estava bom mesmo. E no caminho ele encontra os religiosos, membros da igreja dele de plantão. Ô rapaz, o que você está fazendo aí com essa alegria toda, carregando essa cama? Você não sabe que hoje é sábado e tem uma lei que diz que no sábado você não pode carregar nada? Olha, fala sério. Eu não sei como foi essa conversa, porque João não retrata os detalhes, mas eu imagino que foi muito mais do que a resposta aqui. Eu imagino que esse homem fala assim: ô cidadão aí, peraí, você não está me enxergando? Você sabe quem eu sou? Eu estava lá, você passava todo dia do meu lado lá, nem me cumprimentava. Eu estava lá comendo o lixo que deixavam lá para mim, porque eu não tinha condição nem de andar. Me deixaram lá esperando que a água se movesse, mas eu nunca conseguia entrar, porque sempre entrava alguém antes de mim. Eu estou morrendo de felicidade, porque um homem passou por lá e me curou. Eu não precisei entrar na água, e agora eu estou carregando a minha cama aqui, feliz da vida, porque ninguém nunca mais vai ter que me carregar, e ninguém vai ter que carregar a minha cama. E você está preocupado que hoje é sábado? Fala sério. É isso que a religiosidade faz. Deus faz uma coisa extraordinária na sua vida e chega lá o religioso: mas você ainda está fazendo isso. Mas tem que melhorar muito ainda, hein? Mas até ir para o céu vai passar muita água debaixo da ponte. Faz favor.
Nós temos que dar um passo além disso, irmãos. Quando nós nos encontramos, ao invés de enxergar as dificuldades que nós ainda temos, nós temos que nos encontrar como aquele coxo encontrou aqueles homens, cheios de alegria. Olha, Deus nos reconciliou com Ele. Tem coisa maior do que isso? Não, não tem. E aí o homem disse assim: olha, e foi essa pessoa que me curou que mandou levar o meu leito para casa. Se você quer reclamar com alguém, você vai reclamar com ele. Qual que é o nome dele? Esse homem nem sabia o nome dele. Possivelmente ele ficou tão contente que ele catou a cama, começou a pular e foi embora, não perguntou nem o nome, nem agradeceu. Aí mais tarde ele encontra com Jesus, Jesus continua falando com ele, eu falo assim: ó, agora cuidado com o pecado. Não vai andar por aí fazendo tudo que te vem à cabeça também. Porque você foi perdoado, você foi curado. Não entra de novo nesses enroscos. Jesus só voltou e falou assim: ó, sai fora dessa religião aí, cara. Porque se você for entrar nessa religião aí, ó, você está querendo me entregar para eles, né? Porque você está querendo limpar a sua casa. Porque se você entregar meu nome para eles, eles vão te aliviar de ter carregado a cama no sábado. Não entra no esquema dessa religião. É isso que Jesus está dizendo, ó, não volta a pecar não, hein? Então, o paralelo aqui é que o pecado era fazer parte daquela igreja lá, daquela igreja de méritos, aquela igreja onde as pessoas queriam merecer o céu. Você não pode fazer parte de uma igreja assim. Eu não posso ser pastor de uma igreja assim. Vocês não podem ter um pastor que ensine isso. Então a gente tem que tomar um cuidado. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado, cara. Nós somos alcançados pela graça. E a maior mensagem que nós temos que pregar é que o céu não é tomado por esforço. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a misericórdia dele com você, e de Deus te amar, e de Deus agir graciosamente com você. Portanto, eu tenho 2 conselhos para encerrar isso. Por que a graça é tão importante? Porque é ela que me faz participar da única obra debaixo do céu que de fato alcançou êxito em salvar homens, que foi aquilo que foi realizado por Cristo Jesus. Lei não funciona, mérito não funciona, sacrifício pessoal não funciona. O que funciona é a graça. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você é que, se até hoje você ainda não se relaciona com Deus, confiando na graça e na misericórdia, no amor dele, eu quero desafiar você a mudar isso. E você vai mudar isso como? Você vai, nesta noite, para o teu próprio bem, você vai se render a Cristo, dizendo: Senhor, eu não posso, só o Senhor pode. Mas eu já estou tranquilo no que diz respeito a uma coisa: se o Senhor não tivesse interesse em mim, o Senhor jamais teria me trazido aqui. Mas se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me colocou aqui. Você sofreu, sofre, se frustrou, se machucou com uma igreja, com uma religião, com uma denominação, porque você não foi forte o suficiente, porque você não atingia os parâmetros que essa religião exigia de você, que você não conseguiu ser apto para essa religião de você. A melhor coisa que Deus fez na sua vida. É que sou forte. Eu pertenço a essa igreja. Igreja dos fracos. E quando tem que se gloriar e se orgulhar das suas fraquezas. Mas eu não pertenço porque eu sou bom, porque eu mereço, porque alguma coisa assim. Eu pertenço porque eu sou fraco, porque eu não mereço. E porque se eu der chance, e se Deus não me livrar, eu vou fazer todo tipo de coisa errada que você puder imaginar. Ah, mas o senhor é pastor, está de gravata aí, camisa. Não faz a menor diferença.
Sou um homem como qualquer um de vocês. E só estou de pé porque Deus está me mantendo de pé. E no dia que, se porventura Deus quiser que eu caia, eu vou cair. E eu vou cair porque Deus quer que eu caia. Mas Ele vai me levantar porque Ele quer que eu levante. Mas em todas estas coisas, eu tenho certeza que eu vou ser mais do que vencedor por causa do nome de Cristo Jesus. Porque é isso que faz a diferença. A maravilhosa graça do Senhor. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos derruba quando nós estamos com a crista muito alta. E é Ele que nos levanta de novo. É Ele que nos cura. É Ele que nos socorre. É Ele que nos atende. Se você quer achar a graça na vida, ou se você quer achar graça da vida, você precisa achar Cristo. Porque Cristo é a graça da vida. Porque Cristo é a graça que você precisa. Porque Cristo é o favor, é o mérito, é a justiça, é a competência que faltava para mim e que faltava para você. E Ele não vai te cobrar nada para te dar isso. Creia nesse amor. Eu preciso da graça. Eu preciso que Jesus mude muitas coisas aí na minha vida, como este vídeo que vocês viram. E se você, assim como eu, precisa, se você talvez aí está no tanque de Betesda, está sentado nos bancos da religião há tanto tempo, e você nem se lembra mais quando foi a última vez que você teve esperança, quero convidar você a experimentar o amor de Jesus. Eu não sei há quanto tempo aquele homem estava lá. Talvez tempo suficiente para ele perder a esperança. Tem muita gente que fica tanto tempo dentro da igreja que acaba perdendo a esperança de ver algo diferente, de ver vencidos as suas lutas, de ver curado as suas enfermidades. Mas eu quero dizer para você que quando nós encontramos a graça, o amor de Jesus, Ele nos renova a esperança. E nós encontramos graça na vida. E nós voltamos a sorrir. E nós voltamos a cantar. E nós voltamos a viver. Que Deus nos ajude a viver e a depender da sua graça. Amém?